Bem-vindo ao canal do empreendedor. Sou José Raimundo e no vídeo de hoje eu vou dar sequência ao livro que nós estamos escrevendo. Em 1994, eu, cheio de sonhos, havia pedido demissão da empresa que eu trabalhava para poder enfrentar e ter coragem de botar a minha própria empresa. E vejam vocês que a minha esposa, que estava grávida já do segundo filho, e nós havíamos acabado de chegar na cidade maranhense de Timon, onde eu pretendia formar a minha equipe. Como eu ia trabalhar no mesmo ramo que eu já trabalhava, quando eu falei para o meu patrão, que agora seria ex-patrão, que eu pretendia trabalhar no ramo de atividade que eu já vinha fazendo, que eu pretendia botar uma empresa de venda de enciclopédias de porta em porta. Nosso ramo de atividade era esse. Ele falou: José Raimundo, pois já que você vai botar a sua empresa e vai trabalhar com livros, eu vou lhe dar 40 livros, vamos chamar isso de o início da sua empresa. Agora, eu vou lhe dar esses 40 livros para que você, com o seu talento, multiplique e cresça a sua empresa. Muito obrigado. Então, ele me deu os 40 livros e, ao chegar na cidade de Timon, o que eu ia fazer com aqueles 40 livros? Eu ia ter que vender para depois comprar mais 40 e depois comprar mais 100 e multiplicar esses 40 livros. O empreendedorismo é isso, é você justamente multiplicar trabalhando e usando o seu talento. Então, ao chegar em Timon, como eu já havia registrado a empresa e já havia montado o escritório, eu calculei ali que eu precisaria de formar uma equipe de no mínimo 20 vendedores externos para vender esses 40 livros, e logo que vendesse os 40 livros, entraria o dinheiro e depois eu já compraria e ia repondo o estoque já para poder a empresa andar. Mas vejam vocês, gente, que tudo requer muito esforço, tudo requer muita dedicação e muita perseverança. Como a minha esposa estava grávida, eu ainda tinha ali o medo de ficar sem dinheiro e na minha esposa dar as dores de parto, e eu ter que precisar de levar ela para a maternidade e não ter nem o dinheiro para pagar o táxi, porque no nosso ramo de atividade, esses 40 livros que meu patrão me deu, eu, no caso, ia formar os vendedores para vender esses 40 livros e geralmente o vendedor chega na casa do cliente e o cliente faz ali o pedido e só vai começar a fazer os pagamentos 30 dias após. Então tinha esse período aí de 30 dias que eu tinha que realmente ter muita coragem, porque a despesa do dia a dia, a despesa já que eu já tinha, minha esposa já tinha, nós já tínhamos uma filha e agora ela já estava grávida do segundo filho. Então tinha que ter uma segurança ali de dinheiro. Mas eu acreditei na ousadia e na perseverança, e aí montei a equipe, chamei um carro de som e paguei para que eles formassem um anúncio chamando pessoas para trabalhar com vendas externas. E aí eu comecei a selecionar as pessoas e selecionei 20, justamente porque eu havia comprado, o escritório estava montado para 20 vendedores mesmo. Uma equipe de 20 vendedores é o suficiente para qualquer empresa de venda dar aquela subida e arrebentar nas vendas. Então, como eu já era profissional e já tinha o talento de motivação e de motivar as pessoas para ganhar dinheiro através das vendas, quando o anúncio começou a ser vinculado, precisa de pessoas para trabalhar com vendas externas, os interessados devem procurar o senhor José Raimundo, e aí foi chegando de pessoas. E eu comecei a selecionar, ali nas entrevistas, selecionando, e aí selecionei 20 pessoas. Treinei essas pessoas durante aproximadamente uns 4 dias, treinando mesmo ali sentado, e como: bom dia, eu trabalho com educação e gostaria de lhe mostrar essa enciclopédia, e treinando ali a fundo para as pessoas se sentirem capazes. Entreguei o material e aquele entusiasmo lá em cima, pensando na empresa que estava nascendo
que fosse uma empresa que realmente viesse a ser uma empresa de prosperidade. Então, o que que acontece? Eu preparei essas 20 pessoas e entreguei o material. No primeiro dia, eu entreguei o material e soltei a equipe em campo e fiquei na expectativa de ver quantas vendas eu ia recolher no final da tarde ou da manhã do dia seguinte, que geralmente eu recolhia na manhã do dia seguinte. Gente, e qual não foi a minha surpresa? Na manhã do dia seguinte, das 20 pessoas que chegaram, eu ia chamando cada um para fulano de tal, traga aí quantas vendas você fez, que eu estou recolhendo as vendas, porque a gente reuniu o pessoal logo às 7h30 da manhã, e à medida que eu ia chamando as pessoas para recolher os pedidos, a pessoa chegava, seu José Raimundo, me desculpe, mas eu tentei vender e não consegui fazer nenhuma venda, nenhum pedido sequer, então está aqui o material. E me devolvi o material. Olha como tem que ter perseverança. Aí um vendedor via um entregar o material e aí era aquela escadinha, um ia entregando o material também. O certo é que no final da reunião, dos 20, isso no dia seguinte que eles haviam recebido o material, no final da reunião tinham apenas 10 vendedores, dos 20 que eu havia selecionado há 3 dias atrás. Vejam como tem que ter perseverança. E os 10 que ficaram, mas ficaram ali meio que indeciso, segurando mesmo só na minha motivação para que eles pudessem acreditar que iam ser capazes de vender. E aí eu dei aquela reunião, dei aquela motivação, aquela palavra de ânimo para poder eles começarem o dia e fiquei na expectativa para no dia seguinte quantas vendas eu iria recolher desses 10 que restaram. No dia seguinte, graças a Deus, já apareceram as primeiras vendas. Eu comecei a recolher os primeiros pedidos, mas com uma ressalva. Dos 10 que ficaram, já teve mais 5 que entregaram o material. E ficaram apenas 5, um olhando para a cara do outro, e eu comecei a entrar, tipo que assim, eu não demonstrei na frente da equipe, mas comecei a ficar desesperado quando eles saíram, porque dos 5 que ficaram, eu motivei, mas dos 5 que ficaram, já foram alguns que já conseguiram fazer as suas primeiras vendas, e aí já começaram a acreditar mais no trabalho. E aí foram a campo novamente para tentar vender e eu fiquei na expectativa para o dia seguinte. No dia seguinte, eu recolhi mais vendas, mas aí aquela reunião só com 5, e aí tem mais um detalhe. Desses 5, gente, teve mais um que entregou o material. Ele também desistiu, falou que não estava botando fé no trabalho. Ficaram apenas 4 vendedores. Olha, dos 20, eu havia gasto uma grana. Na verdade, o dinheiro que eu tinha para investir na equipe já tinha sido gasto ali. E aí minha esposa, já nos dias de ter o meu segundo filho ali, e também nós precisando de dinheiro, mas aí o que acontece? Mesmo do pouquinho que tinha, eu bati a mão na carteira e vi que tinha apenas pouquíssimo dinheiro. O dinheiro tinha aproximadamente R$20. Mas eu peguei os R$20, a equipe tinha apenas 4 vendedores e eu precisava de 20, faltavam 16 pessoas para completar a minha equipe. 16 pessoas que acreditassem que iam ganhar dinheiro na venda do livro. Então eu procurei novamente o mesmo rapaz que havia colocado o anúncio do carro de som, paguei mais 1 hora de carro de som. Como eu tinha que pagar o carro de som para anunciar e tinha que pagar também o locutor, porque tinha o dono do carro de som, ainda tinha que pagar mais o locutor para sair anunciando o sinal, anunciando o aviso, o anúncio, né? Aí ele pediu para que eu desse o dinheiro de pagar o locutor. Eu falei que só tinha mesmo aqueles R$20 ali, não dava para pagar o locutor. Ele disse: seu José Raimundo, então como é que se faz? Se nós temos o anúncio, aí nós não temos o locutor. Tem o carro de som, mas não tem o locutor. Então eu olhei para ele e disse: meu amigo, é questão de sobrevivência, eu mesmo faço o anúncio. Você vai dirigindo e eu vou anunciando. Então ele foi dirigindo e eu mesmo fui anunciando, gente. Você vê que tem que ter perseverança.
o sucesso requer muito sacrifício, muita perseverança, muita fé e muita força de vontade e nunca desistir, porque ali naquele momento, se fosse fraco, tinha desistido. Então eu mesmo comecei a anunciar, chamando pessoas, precisa-se de pessoas que queiram trabalhar com vendas externas, os interessados devem procurar José Raimundo no endereço X, e foi dizendo, olha que eu precisava de mais 16 pessoas. Quando foi no dia seguinte, apareceu, graças a Deus, um monte de novos candidatos se candidatando à vaga de vendedores, e eu comecei a selecionar e selecionei mais 16, que era o que eu precisava. Esses 16 que já eu selecionei, eu já mostrava que os 4 que haviam ficado da equipe primeira já estavam ganhando bastante dinheiro e estavam tendo sucesso. Então os 16 já começaram a ter aquela perseverança e observar que era possível alcançar o sucesso. E graças a Deus, dessa equipe dos 16, gente, quando eles foram para o campo, eu já fiquei na expectativa de ver quantas vendas eu ia selecionar na reunião do dia seguinte. E começou, e melhorou, a equipe melhorou, basicamente melhorou muito. E aí o que acontece? Na reunião do dia seguinte, dessas 16 pessoas, a maioria já acreditaram e já começaram a me trazer pedidos. E eu fui pegando desses 4 que já estavam mais experientes, peguei essas 16 e dividi para cada um desses 4, eu dividi mais 4 vendedores e botei esses 4 que já eram mais antigos, que tinha questão de semana na frente, mas botei eles como líder para dar aquele ânimo e falei que ele era o líder e que ia incentivar os vendedores em campo e ia incentivar aqueles que eram mais novatos, e isso foi a virada de chave. Desses 16 que vieram, gente, todos começaram a trazer vendas, e lembrando que como o dinheiro só ia começar a chegar daqui a 30 dias, mas aí as vendas foram chegando, eu fui acumulando os pedidos, e cada pedido que eu recebia pela manhã era uma vitória para mim, meu olho brilhava, e fui aguardando, e o certo é que quando chegou, um mês depois, nós começamos já a recolher os primeiros pagamentos, e a empresa, olha, era 1994, no mês de março, quando a minha esposa, chegou o dia da minha esposa ter a criança, graças a Deus, já havia dinheiro. Quando ela falou que estava começando as dores de parto, graças a Deus já havia dinheiro para nós pagarmos o táxi, para ir direto para a maternidade. Inclusive meu filho nasceu na maternidade, meu segundo filho nasceu na maternidade Dona Evangelina Rosa, que fica em Teresina, porque nós estávamos em Timon, que é no estado do Maranhão, mas quando a minha esposa deu as dores da criança, nós pegamos um táxi e já fomos direto para a maternidade de Teresina. Então, a minha primeira filha nasceu em São Luís, meu segundo filho já nasceu em Teresina. E aí, graças a Deus, o dinheiro começou a chegar, gente. E aí, então, foi só vitória. Em março, graças a Deus, já formei essa equipe. Depois a equipe, quando chegou o dia do fechamento, já o primeiro fechamento, a equipe já mais estruturada ali, já fincada mesmo, e já vestindo a camisa da empresa. À medida que aqui e acolá, do meio da equipe precisava sair, eu precisava viajar, eu já estava preparado para formar outra equipe, para ir repondo aquele vendedor. Então, pensem só, 1994, quando foi no dia, a empresa começou em março, pois olha, nós chegamos nessa cidade praticamente só com essas 20 coleções de livro, 40 na verdade, 40 enciclopédias que meu patrão me deu, pois quando foi no final de 94, eu quero dizer para vocês que eu estava com o meu depósito lotado de enciclopédia e a empresa arrebentando. E logo no início de 1995, no mês de março, o sucesso foi tão grande que eu me dirigi a uma revendedora de automóveis na capital do Piauí, em Teresina, e comprei o meu primeiro carro. Olha que vitória! E a empresa
foi só crescendo e a todo vapor. Cada meta que eu estipulava era um estouro, cada meta que eu estipulava era batida pela equipe e a equipe também motivada. E com isso eu comecei a ter sonhos maiores. Eu havia comprado o primeiro carro, então agora a empresa estava bombando lá na cidade de Timon, mas eu comecei a ter planos para mudar a empresa já para uma cidade mais distante, um Campo Novo, que nós chamávamos Campo Novo. E nos próximos vídeos eu irei contar essa aventura quando eu já transferi a empresa para outra cidade. Um abraço.